Prosseguimos com o programa Manancial desta semana, falando sobre a fé. Sobre a fé. A fé é determinante em toda a caminhada do homem na presença de Deus. Ela é determinante. Todas as vezes que eu leio, Dr. Elton, nos evangelhos, os muitos milagres que Jesus realizou, na grande maioria deles, quase que 100%, Jesus sempre dizia assim: seja a ti feito conforme a tua fé, não é? Se creres, disse Jesus, verás a glória de Deus. É um princípio na nossa vida de relacionamento diário. É um princípio. A fé, ela é fundamental, é essencial. Tanto é que o texto que nós lemos inicialmente, lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estávamos aqui, encerramos o último bloco, fazendo aquela analogia, não é? Usando ali os materiais da construção civil, areia, pedra, ferro, água, cimento, não é? Que são os ingredientes fundamentais para uma construção, que vão formar lá uma coluna, uma viga, uma base, que vai dar sustentação. E agora, neste último bloco, nós queremos trazer isso para a vida cristã, para a vida espiritual e aplicar de que nós necessitamos diariamente para possuirmos uma fé consistente, que nos dê sustentação na vida cristã, na nossa vida dia a dia, diante de tantas adversidades, diante de tantos embates e problemas que nós estamos sujeitos a enfrentar. O doutor falou sobre a obediência de Abraão. Realmente é fundamental a obediência, seguir as orientações da Bíblia. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 10 e o verso de número 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa de fé? Você quer ser uma pessoa vencedora, que tenha uma fé consistente para vencer as adversidades? Olha o que diz a Bíblia. De sorte que a fé é pelo ouvir. A pessoa que não tem interesse em ouvir a palavra de Deus, com certeza ela vai ter dificuldade para ser um vencedor por fé, por meio da fé, né, doutor? Exatamente, por falta de fé, né? Por falta de fé. Porque a fé natural, o homem precisa da fé espiritual, da fé sobrenatural. É verdade. Porque as maiores coisas que Deus deixou registrar na palavra de Deus são exemplos de fé sobrenatural, né? Fé sobrenatural. Ações e, como o pastor falou, ouvir a palavra, né? Hoje, a correria, os afazeres, o trabalho, o ser humano se tornou um escravo do celular, se tornou um escravo do relógio. O pessoal tem cobrado demais, tem roubado o tempo do homem, né? Mas o homem tem que reservar um tempo, ele tem que... Eu vejo, me policio também, minha esposa me cobra muito, para que a gente tem que desligar a certas horas e reservar um tempo para Deus, para aquele que nos criou, nos gerou, porque a gente tem que aprender dele. Assim como todo ser humano precisa congregar, ouvir a palavra, mas a palavra pura, verdade. Aquilo que Deus tem revelado aos homens, porque os homens que são tocados por Deus, eles têm a revelação. Lhes foi dado esse ministério, né? E nós, quando conhecemos a palavra, e Deus tem levantado os embaixadores dele na terra, os representantes, né? E eu vejo que nesses últimos tempos tem sido arregimentado um exército e muitas pessoas não estão querendo fazer parte desse exército, estão achando difícil, não estão achando tempo. Mas acho que eu creio e deixo aqui para vocês, porque aonde você estiver, se conhecer a palavra de Deus, você tem que pregar o evangelho, você tem que levar o evangelho para que as pessoas conheçam a Deus, conheçam a Jesus Cristo, para que as pessoas sejam salvas, né? O principal, a obra maior redentora, né, que foi feita na cruz, que é a salvação, e é de graça. Muitos estão desperdiçando por falta de conhecimento, estão sendo deixados levar por tudo que o mundo oferece. Por isso que você faz necessário ouvir a palavra, ler a palavra de Deus, né? Frequentar onde realmente a palavra é pregada, porque a palavra gera vida. Isso mesmo. Né? Se eu preciso viver por fé,
se a fé é que dá sustentação na minha vida de relacionamento com Deus, se é a fé que me dá autoridade para vencer as adversidades do dia a dia, se é pela fé que eu sou justificado diante de Deus, se é pela fé que eu devo viver como cristão, o justo viverá pela sua fé, se a pessoa que é de Deus ouve a palavra de Deus, então eu preciso, não é? Eu preciso abrir o coração, dar vazão para que a palavra de Deus exerça esse papel poderoso, influenciador, que gera fé na minha vida e eu possa então, como disse lá o autor aos Hebreus, agradar a Deus, me aproximar de Deus e agradar a Deus. Mas uma outra coisa que nós precisamos diariamente para termos uma fé consistente, além de ouvir a palavra que gera fé, precisamos falar com Deus. Não é verdade, Dr. Elton? Diariamente. Não é? Qual filho que vive dentro da casa e não tem diálogo com seu pai? Não é? Nós precisamos então falar com Deus por meio da oração. Veja o que Jesus diz, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, ou seja, tendo fé por meio da fé, recebereis. Nós precisamos falar com Deus, não apenas para pedir, mas precisamos falar com Deus para agradecer, precisamos falar com Deus para adorar, para louvar a Deus pela sua grandeza, não é? Pela excelência do seu poder. Então é um outro ingrediente necessário para que a nossa fé seja consistente, uma vida de diálogo diário com Deus por meio da oração. O apóstolo Paulo fala que em tudo sejam conhecidas diante de Deus, por meio de súplicas, ações de graças, as vossas orações, os vossos pedidos diante de Deus. Então é uma necessidade premente que eu possuo, que você que me assiste possui, que o Dr. Elton possui, enfim, que todas as pessoas que vivem por fé e desejam possuir uma fé consistente, é que diariamente precisamos falar com Deus. Uma outra coisa que nós precisamos para que tenhamos uma fé consistente, veja, para formar-se lá uma coluna resistente, sólida, precisa de areia, ferro, cimento, pedra e água, né? É um composto que depois daquilo ali ter secado, não é? Fica sólida, né? Muito resistente. Veja, a vida cristã não é muito diferente, fazendo aqui uma comparação, usando esta simbologia aí da construção civil e trazendo para a vida cristã. Primeiro, precisamos ouvir a palavra de Deus. Segundo, precisamos falar com Deus diariamente. Terceiro, precisamos permanecer na comunhão da igreja, na comunhão do corpo de Cristo. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz assim a Bíblia: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva foi uma igreja vencedora, vitoriosa, que expandiu, que vivia na pujança, na força, na ação permanente do Espírito Santo, não é? Que usava os apóstolos, usava os cristãos, e para onde eles iam, ou onde eles chegavam, o evangelho ali era proclamado, né? A manifestação do poder de Deus entre eles era algo assim muito real, muito visível. Então, para que possamos ter uma fé consistente, é necessário esses ingredientes, estes componentes. Que você possa sobre isso pensar, meditar e aplicar, porque tudo isso está disponível e acessível a todos nós. Que possamos verdadeiramente viver uma vida por fé a cada dia, agradando a Deus, fazendo a sua bendita e santa vontade. Nós chegamos então ao final de mais um programa. Quero aqui mais uma vez agradecer o Dr. Elton. Agradecemos aí pela oportunidade, né? E louvo a Deus pela sua vida, pastor, por essa emissora também aí que tem nos proporcionado a falar um pouco, a transmitir do Evangelho, que ele precisa ser, foi uma ordem que Jesus deu, né? Ir, anunciar e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Verdade.
E louvamos a Deus por chegar a esses confins da terra, que de lá para cá, né? Vieram, estão aqui. E louvo a Deus pela cidade aqui, pelo povo que nos assiste, né? E deixo a mensagem que, se você quiser agradar a Deus, né? Leia a palavra de Deus, né? Receba a recompensa de Deus, porque Ele diz que Ele vai fazer, Ele faz, Ele é galardoador daqueles que o buscam. É verdade. Obrigado, pastor. Muito bem, vamos então estar orando e assim estaremos encerrando o programa. Querido Pai, amado Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais uma oportunidade tão especial de estarmos aqui comunicando a Tua bendita e santa palavra. Eu peço, Senhor, em favor da emissora aqui, a TV Vila Velha, que a bênção do Senhor repouse sobre este lugar, sobre a vida do João Barbiero, que nos abriu esta oportunidade, esta porta para que estarmos todas as semanas pregando, anunciando a Tua palavra. Abençoe os funcionários da TV, cada um deles, indistintamente, que todos sejam alcançados pelo Teu favor e pela Tua bênção. Eu peço ainda em favor da cidade de Ponta Grossa, essa cidade que amamos, que aqui para onde o Senhor nos trouxe, que a bênção do Senhor flua de forma abundante sobre toda esta cidade. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, aqui estaremos na próxima semana para compartilharmos mais um programa Manancial. Queremos declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.